Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a obra de Jesus, a obra de Cristo Jesus. Mas antes de nós termos a nossa aula, vamos nos dirigir a Deus em oração. Então, juntem aí as mãos de vocês, fechem os olhos e orem comigo. Bondoso Jesus, obrigado por mais esta oportunidade que Tu me dás para ouvir a Tua palavra. Hoje queremos falar sobre a obra da salvação que Tu conquistaste para cada um de nós. Abençoa a nossa aula. Em Teu nome Te pedimos e agradecemos. Amém. Agora vamos cantar algumas músicas. Eu preciso de você. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. 1, 2, 3, tchau, tchalaialaia, tchau, tchalaialaia, tchau, tchalaialaia, tchalaialaia, ei, tchau, tchalaialaia, tchau, tchalaialaia, tchau, tchalaialaia, tchalaialaia, ei. Cantamos agora a música Onde Você Está. Onde você está? Onde você está? O bom pastor te chama, ele te ama, quer te salvar. Quero te encontrar, lá comigo no céu morar. Quero te encontrar, lá comigo no céu morar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto para te ajudar. Jesus amoroso é o caminho que te leva ao céu. Jesus amoroso Ele quer só te salvar. Procura daqui, procura dali, procura de cá, procura de lá. E não se cansa de procurar, sempre está pronto para te ajudar. Achou? Cristo para todos, ontem, hoje e sempre. Cristo para todos, ontem, hoje e sempre. Cristo para todos, ontem, hoje e sempre. Olho tudo o que passou, eu vejo a mão do meu Senhor. Olho agora ao meu redor, eu vejo a mão do meu Senhor. Olho para a frente, vou seguindo meu Senhor. Ele é sempre o mesmo e eterno.
a música Para Caminhar Sempre em Segurança. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Para caminhar sempre em segurança, é preciso estar assim, de olhos abertos, ouvidos perto, para ouvir Jesus dizer: sigam os meus passos, podem vir sem medo, sempre vou ao lado estar, segurando a mão daquele que me segue e me tem no coração. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus sofreu e se entregou à morte na cruz para libertar todas as pessoas sem distinção. Não somente eu e você somos os privilegiados, mas a salvação é algo para todas as pessoas em todo o mundo. A obra de Jesus em nosso favor. Ele venceu nossos 3 piores inimigos: o pecado, o diabo e a morte. E como é que ele venceu? O pecado ele venceu não pecando, fazendo a vontade de Deus em todas as coisas. Aliás, lembram dos 10 mandamentos? Jesus cumpriu os 10 mandamentos todinhos, inteirinhos. Segundo inimigo, o diabo. Ele venceu o diabo em todas as tentações. E terceiro, que é a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Assim, esses inimigos não têm mais poder sobre nós também. Então, a ressurreição de Jesus é de grande consolo para nós, porque a ressurreição de Jesus nos prova que Jesus é Deus e o seu ensino é verdadeiro. Então, o que ele diz é verdade. Deus aceitou o sacrifício de Jesus para a nossa salvação e a salvação de todas as pessoas. Todos os que são cristãos vão ressuscitar para a vida eterna. E quando nós vemos Jesus subindo para o céu na sua ascensão, Jesus nos dá a certeza de que ele foi preparar um lugar para cada um de nós. O versículo nós já sabemos, né? Romanos 3:24. Mas Deus, pela sua graça, sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. E a história de hoje é a história de Jesus que nos liberta, ou que nos libertou. Vamos ouvir então com atenção a história de hoje. A história de hoje está registrada no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 23 até 43. E fala exatamente do momento mais triste de toda a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que na quinta-feira santa, Jesus, depois que se reuniu com seus discípulos, que ele comeu a Páscoa, que ele instituiu a Santa Ceia, Jesus foi para o Monte Getsemane, o Monte das Oliveiras, para ali orar. E por 3 vezes ele foi e voltou. E ele pediu que os discípulos dele ficassem lá cuidando e vigiando com ele. Mas nas 3 vezes, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, estavam muito cansados. E na 3ª vez Jesus acordou eles e disse: olha, levantem, porque os soldados estão vindo aí.
E aí Jesus foi preso naquela noite e levado diante do sumo sacerdote. Depois foi para o governador Pilatos, para Herodes, e durante a madrugada toda ele foi de um lado para o outro, porque eles queriam achar um motivo para matar Jesus. Nós sabemos que tudo deveria ser desse jeito, nós já aprendemos isso. E assim as coisas aconteceram. Então, de manhã, na sexta-feira, Jesus estava diante do governador Pilatos. E depois de Pilatos falar com a multidão, e a multidão respondeu o que queriam, Pilatos entregou Jesus para ele ser morto. E diz o Evangelho de Lucas que Jesus carregou a sua cruz até num lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira, lugar muito feio mesmo. Eu não gostaria de ir lá. E junto com Jesus foram outros 2 homens também. Esses 2 eram perigosos, eram muito maus. E os 3 foram crucificados em cima deste monte, chamado Gólgota. Mas por que Jesus foi crucificado? Você sabe? Por que Jesus teve que carregar a cruz? Por que ele teve de sofrer tanto assim? Nós aprendemos no credo que tudo o que Jesus passou não era por causa dele, mas era por causa de mim e por causa de você. Os nossos pecados precisavam de alguém que os pagasse, porque os nossos pecados nos afastaram de Deus. Então era necessário que alguém fizesse aquilo que o ser humano não fez, foi obedecer a Deus. Por isso Jesus tomou o nosso lugar, o meu lugar e o teu lugar. Por isso ele pagou pelos nossos pecados. E ele venceu 3 grandes inimigos, como nós também sabemos, né? Quais são esses inimigos que nós não podíamos vencer? O pecado é um deles. Jesus não pecou. Jesus nunca disse uma coisa errada. O diabo é um inimigo feroz, terrível. Ele nos faz dizer coisas e fazer coisas que desagradam a Deus. Foi ele que esteve lá no começo, quando Adão e Eva desobedeceram. Ele levou os seres humanos a fazerem o que era errado. Então o diabo foi vencido por Jesus. E o terceiro, a morte. A morte, que neste ano especial esteve muito mais próxima de nós. Na verdade, muitas pessoas ficaram com medo da morte. E Jesus também venceu a morte. Mas a morte que Jesus venceu não é aquela onde a pessoa fica deitada num caixão, não. É uma outra morte, muito pior. É a morte que condena o ser humano para sempre a morar no inferno com Satanás. Então Jesus venceu esses 3 inimigos que nenhum de nós podia vencer: o pecado, o diabo e a morte. Mas como Jesus venceu a morte? Como é que alguém vence a morte? Alguém só vence a morte vivendo de novo. Então por 3 dias Jesus ficou na sepultura, porque na sexta-feira ele foi retirado da cruz e colocado no túmulo. No domingo de manhã bem cedo, conta o livro de Lucas, que as mulheres foram lá para embalsamar, perfumar o corpo de Jesus. E chegando lá, Jesus
já não estava mais. Ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. E porque ele tinha ressuscitado, a morte foi vencida. Você e eu, em Cristo, também vencemos a morte. Domingo bem cedinho. Domingo bem cedinho, Jesus ressuscitou e para os seus amigos apareceu. Não está mais morto, mas ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Domingo bem cedinho, Jesus ressuscitou e para os seus amigos apareceu. Não está mais morto, mas ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar a bênção em conjunto. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma boa e abençoada semana para vocês. E façam a lição. Tchau.